Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Proseando aqui pela Rádio Votorantim e TV Votorantim. Bom, o cenário está um pouquinho diferente, não é mesmo? É porque eu estou na minha casa hoje e a entrevista ela será à distância, via Skype. Bom, o entrevistado de hoje, ele nasceu na cidade de Mauá, considerada Grande São Paulo, morou na cidade de Tiradentes também e hoje é coordenador do Céu das Artes em Sorocaba. Ele é símbolo de resistência, não só aqui na região, mas no Brasil inteiro. Ele é referência e eu tive o prazer de conhecê-lo através da Secretaria de Cultura lá de Sorocaba. Bom, ele é resistência porque ele vem trabalhando com a descentralização cultural nas periferias e também ele é militante dos movimentos pretos e periféricos. Bom, o nome dele é Melquisedeque Luiz da Silva. E será um prazer entrevistá-lo hoje no meu programa. Vamos lá conhecer um pouquinho mais a respeito da história dele? É isso aí, obrigado. Bom, Melqui, fico muito feliz em entrevistá-lo hoje. Te conheci através da Secretaria de Cultura, como eu falei anteriormente. Era uma estagiária e hoje já tenho uma bagagem maior e estou muito orgulhosa de tudo que aprendi. Você é um dos educadores culturais que eu mais admiro nessa cidade. E eu sempre falo em todo lugar que eu vou, e todo lugar que você faz palestra, eu também estou. Enfim, eu quero começar te dando as boas-vindas ao Proseando e obrigada mesmo pela sua presença. Imagina, uau! Que energia positiva para começar. Fico muito feliz e honrado pelas suas palavras. E sabe que eu tenho um orgulho imenso de ver a sua carreira já bem encaminhada, todas as suas conquistas nesse período, e assim, você já deixava bem explícito que iria além das críticas, além dos limites, né? E fico muito feliz em te ver nessa caminhada positiva que está fazendo. E os trabalhos paralelos também, que a gente sabe que tem muita coisa boa que você está fazendo também. Feliz e honrado, tá? Valeu, Mel. Bom, eu estava assistindo uma entrevista que você fez com o Pupa e uns parceiros seu, né, no Facebook. Inclusive, foi uma entrevista bem interessante. E no começo dela, teve uma coisa que eu quero que você fale sobre. Você nasceu em Mauá, mas também cresceu na cidade de Tiradentes, né, em São Paulo. E você disse assim nessa entrevista: foi na cidade de Tiradentes que eu me descobri preto e resistência. Não sei se foi realmente essa frase, mas você disse que se descobriu preto. O que você quis dizer com isso? Me fala um pouquinho a respeito dessa vivência na cidade de Tiradentes. Beleza, vamos lá. E obrigado aí pela audiência, hein? Na verdade, assim, Aninha, eu sou fruto de um processo de miscigenação, né? Minha família é muito miscigenada e tudo mais e tal. E nômade, né? Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 5 anos de idade, nós saímos de Mauá com 5 anos e fui morar na Vila Califórnia, em São Caetano, São Bernardo e tal. E nesse processo eu sempre era o escurinho no final da rua, manja? Era moreno, era pardo, era escuro, crioulo, mulato e outros adjetivos aí. E eu não tinha ideia do que era essa bagagem, do que eram esses nomes direcionados à minha pessoa e aceitava com muita facilidade. Eu lembro que eu era moleque, eu presenciei aliás, participei de uma situação que para mim marcou muito a minha vida. Tinha uma novela, eu acho que foi a última vez que eu assisti novela da Rede Globo, chamada Que Rei Sou Eu. E nesse processo, a gente foi brincar, eu estava na quarta ou quinta série, não me lembro direito agora, e a gente foi brincar, né, de ser os personagens da novela. E quando eu falei que seria tal personagem, que era como se fosse um herói da novela, a menininha bonitinha que fazia, de repente, o papel do par romântico, ela falou, não, você não pode. Aí eu perguntei por quê. Ela falou assim, não, porque não parece que você. Aí eu fui procurar algum personagem daquela novela que parecesse comigo e não tinha. Resumindo, eu fiquei de fora da brincadeira. Esse foi o primeiro baque que você percebe que tem algo diferente na situação. Quando eu chego na Tiradentes, eu já estou com 14 para 15 anos e comecei a identificar mais pessoas com a mesma pigmentação que a minha. Nos outros bairros eu não tive isso. Não era referência. Eu era o escurinho da turma. Então, para mim, isso, teoricamente, era normal. Mas quando eu cheguei na cidade de Tiradentes, que é um verdadeiro quilombo e tal, encontrei
meus pares. Mas a questão ainda do negro foi a primeira proximidade que eu tive. Descobri que eu não era moreno, que eu era pardo, que eu me assumi como negro. Isso já foi uma questão muito bacana. Mas numa dessas questões, quando eu comecei a fazer parte do hip hop e tal, encontrei um antropólogo chamado Celso Prudente. E a gente estava numa discussão política pesada e tal, e eu, né, engajado pelo hip hop, ele chegou para mim e a gente, e eu falou, não, porque nossa raça, e ele falou assim, eu não entendi nossa raça. Como assim nossa raça? Eu falei, nossa raça é negra. Aí ele olhou assim, ué, a sua raça é negra? Eu falei, a minha raça é negra, a sua não é? Ele, não. A minha raça é raça humana. E eu não entendi nada. Ele falou, cara, a questão de raça é uma coisa muito política, ela não é biológica, irmão. Se a gente tem uma questão universal, nós somos humanos, mas nós pertencemos ao povo preto. Aí ele falou para mim assim, procura saber o que significa negro, e aí a gente conversa novamente. Assim que você descobrir o que significa a palavra negro, eu converso contigo e te explico melhor. Naquela época, finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, quando eu fui olhar nos próprios dicionários, negro significava coisas ruins, sujas e maléficas. Eu, caraca, mano, esse é o adjetivo que sobrou para mim, e isso mudou a minha perspectiva de visão. Foi quando eu conversei com ele, ele falou a ideia de como a gente era fragmentado, como essa questão do povo preto no Brasil tem vários termos simplesmente para dividir, isso funciona bem. Era um processo vindo da questão de eugenia e tal, e para mim foi um choque de tanta informação e descobri que essa identificação era um processo tão complicado que, passando-se 30 anos dessa minha conversa com ele, a gente ainda tem dificuldade para ter essa questão de pensamento de unidade, de povo preto. Aí o pessoal fala, mas preto é cor, branco também é cor, amarelo também é cor e vermelho também é cor. Só que para o nosso povo, somente na questão dos países, língua, que foram colonizados por Portugal e Espanha, a gente utiliza ainda a questão do termo negro. Hoje eu até respeito, eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Mas eu me identifico como homem preto, pertencente a... Eu sou um africano em diáspora, de pigmentação preta, e faço questão de repassar isso para as pessoas que estão ao meu redor e que ainda estão em dúvida ainda em qual sua colocação étnica. Bom, Melk, já que a gente está falando um pouquinho sobre isso e a tua percepção com o racismo, né, ainda muito novo, eu acho que isso está enraizado na sociedade, mas eu acho que existe uma diferença entre as pessoas que querem ser racistas e as outras que estão em constante evolução. Bom, oficialmente a abolição da escravatura ela ocorreu em 1888, oficialmente. Mas você acredita que ainda existe a escravidão no Brasil? Acho que a prova maior é a gente estar conversando hoje sobre isso. Infelizmente foi dada a liberdade, mas não foi dado o direito de cidadania, nem o reconhecimento como humanos, né? Acho que o processo do preto no Brasil ele é muito desumanizado, manja. Fora a questão dos termos, assim, ninguém nasce racista, ninguém nasce racista. O processo do racismo ele tem uma questão política, tem uma questão econômica muito pesada sobre isso, e a gente sabe que esse processo está muito ligado à questão educacional e cultural. Então é um processo que aos poucos as pessoas vão se descobrindo, em algumas frases, em algumas situações, as pessoas vão se descobrindo com reflexos racistas, né? E essa questão a gente vai reproduzindo às vezes na base da inocência, mas quando a pessoa ela já tem noção sobre isso e continua agindo, aí sim é a questão do racismo realmente à flor da pele, literalmente, entendeu? Mas no Brasil a gente passou por esse processo e o nosso povo preto é muito sequelado. As pessoas ainda utilizam as mesmas desculpas de 200 anos atrás para poder justificar a questão desse preconceito e tudo mais. É muito louco quando ontem uma situação muito bacana aconteceu comigo, porque num grupo de amigos, onde só tem eu e mais uma pessoa preta, que é o grupo de infância, alguém postou de uma irmã nos Estados Unidos sendo contra todo o movimento e tal. E ele falou, tá vendo? Ela representa. Eu falei, irmão, ela não tem que te representar. Ligado? Existem pessoas pretas que, infelizmente, ela vai reproduzir o espírito do colonizador. A gente tem um presidente na Fundação dos Palmares que toda vez que ele abre a boca, eu fico me perguntando até onde vai a paciência do preto aqui.
porque quando a gente vê uma pessoa branca falando algumas coisas, a gente sabe que ela nunca sofreu na pele, não sabe o que que é e tal, então a gente tem a paciência de tentar explicar e tal. Mas um cara que assumiu uma postura dentro de um órgão público que, teoricamente, teria que defender a população preta, e ele repassa todo esse viés racista, isso é terrível. Ele está sendo o algoz do seu próprio povo e tendo orgulho disso. A gente sabe que é uma questão muito política, né? Mas isso é um reflexo, é uma sequela aí dessa questão mal resolvida. Nenhuma lei de reparação étnica no Brasil funcionou, nem. Se você depois puder pesquisar e jogar algumas aí, desde o ventre livre, exagenário, a própria questão dos espaços reservados para os pretos nas faculdades ainda tem uma questão que você tem que ficar defendendo toda vez, e as pessoas que são contra sempre são contra por questões pessoais, nunca é científico, nunca tem realmente uma teoria, e a gente sabe que isso são sequelas. Então, infelizmente, assim, o papel foi assinado por uma questão de pressão, né, da coroa inglesa, a gente sabe disso. As, as, a forma com que foi feito, a gente sabe que foi para literalmente inglês ver. E essa questão da cidadania, a gente foi jogado às margens e somos marginalizados até hoje. É isso. Então, já que você citou, a gente sabe que teve o assassinato do George, né, nos Estados Unidos, e isso gerou um protesto mundial, inclusive ergueu uma hashtag que Vidas Negras Importam, o nome dessa hashtag em português. Mas eu peguei uma pesquisa aqui, um dado, Melk, e de 2016 esse dado, né? Eu pesquisei, foi uma matéria que saiu esses dias. Que no Brasil, de acordo com essas pesquisas, o índice nesse ano ultrapassa os Estados Unidos, indicando que a cada 100 homicídios aqui de pretos no Brasil, 7,8 partiram das armas de policiais. Então é um índice gritante, até maior que o dos Estados Unidos. O que você acha desse movimento e dessa realidade que a gente vive no país hoje? Então, acho que são duas pontas aí, né, na questão das lanças aí. Os Estados Unidos nunca foi pacífico. Os pretos não respondem apenas com poemas e com rimas e entregando flores aos policiais. Isso porque lá não existe niggers, browns, the black people. É uma unidade, eles se reconhecem como pessoas pretas. E quando um preto é abatido, a questão é essa, de ser abatido pela polícia da forma como o Floyd foi, a resposta é assim, a gente já tem várias histórias, várias situações, várias respostas da população preta nos Estados Unidos contra a agressão dos policiais para a população preta. E isso que está acontecendo lá, que ganha uma proporção muito maior, porque hoje a questão das mídias, da questão da internet, isso potencializa muito. E tem muita gente que está cansada. Eu vejo que é isso, a beira do desespero, porque assim, a humanidade está perdendo o seu lado humano. E algumas pessoas estão cansadas disso, de pessoas que estão com maldosas mesmo, que estão batendo de frente contra a questão dos latinos, com a questão da população preta, contra a questão do pessoal do Oriente Médio. Tem gente que compra essa situação, pessoas não pretas, não latinas, né, não muçulmanas, né? E isso acaba potencializando que eles fortaleçam esses movimentos. Eu acredito que seja isso. Quando chega aqui para o Brasil, aí é a parte que realmente eu estou tentando fazer uma reflexão também, Ana. No Brasil, a questão da resposta para a questão dos assassinatos da população preta, ela é muito calada. A gente faz passeatas, como eu falei, faz rimas, faz poesia e tudo mais, e não tem um processo de reação. Na minha concepção, a gente passa por isso por alguns motivos. O primeiro é que matar preto no Brasil é uma questão cultural. Quando um preto era um preto fugido, ele era abatido e não se tinha comoção nenhuma. Era apenas um produto da escravidão que estava sendo descartado. As mulheres pretas eram violentadas, assassinadas, e isso passava de forma desapercebida, não comovia, nunca doeu para, né, grande parte da elite. Passa-se o tempo e esse processo ele vai mudando de nome, mas a resposta ainda é a mesma. Quando se mata um jovem preto na periferia, muda-se o nome de jovem,
Ele perde o seu nome de batismo, o seu nome social, e se torna traficante, delinquente, bandido. E quando você usa isso, a sociedade não se incomoda, porque é mais um bandido que foi morto. E a gente sabe que grande parte não era bandido. A gente tem aqui, dentro de Sorocaba, o nosso irmão Dinho, do Alto Favela, que foi assassinado há 1 ano e meio atrás, né, antivéspera de Natal. Um cara que era funcionário do PROCON, um cara que fazia um trabalho de educação social muito forte dentro do processo do Laranjeiras e tal, foi abatido com a sua moto, né, porque foi confundido com 2 meninos brancos que tinham roubado a própria. Mas o Dinho tinha 1,90 m, era preto, não tinha nada a ver com os meninos que tinham levado a moto e acabou tomando 2 tiros nas costas de policiais. E até hoje a gente não teve resposta sobre isso. Então essa situação, a gente se torna um pouco descartável pela sociedade, a gente não se comove com isso. O brasileiro, isso de forma geral, ele se comove muito mais com as dores do exterior. A gente pega um exemplo simples, quando morreu 8 mil, 10 mil, sei lá, na Espanha, na Itália, pelo próprio Covid, hoje a gente está falando questão étnica, está falando de mortes de pessoas e tal. O brasileiro chorava, estava desesperado e tal. A gente passou dos 30 mil e tem muita gente achando que não é nada. Então, essa situação de se importar muito com a questão externa, não com a questão interna, é muito pesado. Mas quando se trata de preto, ainda no subconsciente da maioria das pessoas, são produtos. O número do feminicídio de mulheres brancas diminuiu nos últimos anos, mas da mulher preta aumentou e muito nos últimos anos. Então, a mulher preta, infelizmente, ainda continua sendo produto, objeto na mão de muitas pessoas. E para a gente, sobra-se isso. A gente não consegue ter essa visão mais coletiva, mais próxima, né, de unidade. Então, às vezes, é um jovem preto que foi assassinado, mas eu sou moreno, eu sou pardo, eu sou escuro e não me identifico com isso. Houve a questão da tragédia do menino. Não foi tragédia, né? A irresponsabilidade do menino de 5 anos. E eu estou esperando também a mesma comoção que tiveram com o Floyd que tivesse com o menino. E a gente sabe que, infelizmente, não vai ser isso. Então, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas eu vejo dessa forma. Conseguiu. Inclusive, em dados estatísticos, isso é uma realidade muito cruel, porque em 2017 quase 50 mil negros foram mortos no Brasil, sabe? Então não é uma coincidência, muito pelo contrário. E a maioria dessas pessoas são pretos, favelados, pobres. Então, nós podemos dizer que está enraizado, sim. E eu queria mesmo que você me respondesse a respeito do que o brasileiro ele se importa mais com as coisas de fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro isso acontece todos os dias e os índices são muito maiores do que no exterior. E falando um pouco mais sobre resistência, você citou o Dinho, então eu queria que você falasse do projeto Papo de Preto para Preto, porque a gente sabe que na abertura, inclusive foi uma homenagem ao Dinho, que eu lembro na época, ele era muito amigo seu, você ficou super abalado, e eu imagino também. Enfim, como que se dá esse projeto, Melk? Como que se dá o papo de preto para preto? Vamos lá, eu vou tentar, em alguns minutos, poder explicar, porque foi um processo de quase 1 ano de construção para isso, né? E você acompanhou a parte final e a execução da situação. Com o assassinato do Dinho, eu me incomodei muito com a passividade do movimento hip hop e do movimento negro de Sorocaba. Eu lembro que eu e o irmão Rupa, a gente, no dia que as pessoas estavam falando lá e tal, fazendo o ato a respeito disso, e falando, com a morte do nosso irmão, a morte do nosso irmão, e eu falei pro Rupa, não foi a morte, cara, ele foi assassinado, irmão. E quando eu falei que a gente ia cobrar de forma mais pesada, e o Rupa, né, cobrando isso também, nos informaram que era um pedido da família, que a gente mantesse a questão de uma situação mais pacífica e tal. Até aí compreendi, mas não consegui entender porque o movimento hip hop, que é um movimento de resistência, um movimento preto periférico, não foi mais engajado na questão de uma cobrança mais ríspida referente a isso, porque tinha filmagem, tinha foto, tinha tudo na mão, todas as provas estavam na mão. E a gente, se você perguntar hoje qual foi o resultado disso, eu vou falar para você, eu não sei, não tive informação, ninguém trouxe o que aconteceu com o policial que atirou no Dinho, não sei te falar.
E essa situação me incomodou muito, e eu falei pro pessoal, falei, cara, eu vou ficar um tempo fora desses movimentos mais presentes e vou tentar trabalhar com algumas ações de formação da molecada mesmo. Fazer com que a molecada comece a refletir hoje na ideia do que somos pretos e somos alvos. Infelizmente é isso. Sempre falei que me incomodou muito os nossos irmãos e irmãs que saem da periferia, isso para os irmãos e irmãs, na maioria de pigmentação preta, tá? Mas falo de uma forma mais ampla, que saem da periferia, adentram as universidades e tal, e ao se formarem, não retribuem ou não potencializam a rapaziada, as meninas que ficaram na quebrada. A gente fala tanto em buscar o conhecimento para fortalecer os nossos, e quando a gente tem essa oportunidade, muitos deixam de fazer. E foi nessa situação que eu falei, cara, a gente tem que achar uma abordagem para que a nossa população, no dia a dia, o seu Zé da padaria, a dona Maria, que é doméstica, possam compreender o que nós estamos falando a respeito da importância de nos unirmos para combater o racismo no dia a dia, sabe? Aquela questão do preconceito de você sentar no busão e ninguém sentar do seu lado, ou de você entrar no supermercado, você ser perseguido dentro do supermercado pelos seguranças e tal. Essas coisas acontecem comigo diariamente. Você sabe de algumas, você sabe disso, né? Então são essas ações que para muita gente é besteira, mas que isso vai minando. E aí a gente potencializa em situações como essa, não só na questão da parte trágica, mas questão na limitação de você ter ascensão profissional, de você adentrar em alguns espaços sem ser colocado de escanteio, de ser enquadrado constantemente. Então, assim, são essas situações. E o projeto Papo de Preto para Preto, ele vem com essa ideia de pessoas pretas que enfrentam o racismo no seu dia a dia, dentro da sua questão profissional, sua questão religiosa, sua questão do próprio amor preto, né? E possam estar rompendo isso e contribuindo com que as pessoas que estão passando pela mesma situação possam enfrentar esses problemas. Então, assim, primeiro, uma ruptura de paradigmas, né? Vamos dizer, nós fizemos um talk show preto, né? Que é algo que eu não tinha visto, a gente pesquisou em alguns lugares, vimos algo parecido, mas foi algo que nós não vimos nenhum formato assim. Segundo, quando a gente for pensar na abertura, a ideia era homenagear pessoas que fazem parte de uma resistência preta, às vezes sem ela mesma saber. Porque são as pessoas mais velhas que vão passando para os seus netos, que falam com os meninos da rua, são as pessoas que no dia a dia estão em sala de aula, são as pessoas que contribuem de alguma forma para potencializar o movimento e às vezes nem sabem o quanto contribuem. Então a gente pegou os nossos heróis, as nossas referências, não só do passado, mas referências próximas, né? Como pessoas que no dia a dia estão enfrentando essa questão. Então a abertura é uma homenagem para esses heróis, essas heroínas, e começa assim com o Dinho porque foi é um grande herói, porque o corpo físico ele morreu, mas os seus pensamentos, os seus ideais continuam firme e forte, e a gente vai dando sequência a isso. Então, Papo de Preto para Preto é um programa que vem falar do povo preto, da população preta para a população preta, para ter essa identificação, um espaço realmente de fala e de escuta. E a gente sabe que isso é algo raro, mas foi feito com coração. Te agradeço imensamente por somar conosco nessa caminhada. E toda a equipe, né, que depois, se você permitir, vou falar o nome de quem construir. Mas para mim é um sonho realizado e foi minha maneira de contribuir para o movimento e ter um tempo para refletir de como seria meu posicionamento, já que me incomodava como estava sendo naquele momento o movimento negro do Sorocaba. Mas esse projeto teve um alcance inusitado, né, Mel? Eu lembro que foi um sonho realizado. Você estava sonhando, aí saiu e foi um projeto muito bacana. Inclusive estreou com o Flavinho Batucada, que é outro cara sensacional, um baita de um educador cultural. Quase falei um palavrão aqui, não pode, né? Mas ele é. Mel, que você vem fazendo um trabalho sensacional de descentralização da cultura no Céu das Artes em Sorocaba. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista sua de quando a gente fazia o Sorocaba Cultura e Arte. Então, eu estava assistindo isso em 2018, esse projeto. E lá você já estava fazendo esse trabalho de descentralização, você mesmo disse na entrevista. E eu quero te perguntar uma coisa. Na verdade, antes de perguntar,
eu quero usar uma referência de um jornalista sensacional, né? O nome dele é Vladimir Agimon, conhecido como meu pai, e escreveu Monstro sagrado. um monstro. E escreveu um texto assim, com o título Armamento, eu sou a favor. Daí as pessoas viram e falaram, como assim ele é a favor do armamento? Mas quando eu li o texto, eu falei, eu também sou a favor do armamento. Do armamento com livros, armamento com educação, armamento com melhor condições de saneamento básico, armamento de uma sociedade melhor. O que você acha disso, referente a esse trabalho que você vem fazendo, né, ligando esse trabalho que você vem fazendo de identidade cultural também e de potencialização da cultura lá no Céu das Artes? Porque eu lembro que quando eu fui assistir você no Nobel, naquela palestra, foi uma coisa que me marcou muito quando você disse: a gente não tem que levar a cultura ela já existe, a gente só tem que potencializar e criar uma identidade cultural para as pessoas que estão lá. E você está fazendo isso, então eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessa pergunta, que foi um pouquinho longa até. Primeiro que você foi uma das pessoas que me incentivou a ir para o Céu das Artes, né? Eu estava num momento aí também, num desafio enorme profissional, estava tomando conta do Barracão Cultural, eu assumi o Barracão Cultural no comecinho de 2017, era um espaço que só guardava as coisas lá e tal, e estava parado. E a gente teve a loucura, na época o Wellington Kermes era o secretário de Cultura e abraçou a ideia da gente criar um núcleo afro-urbano, levamos para dentro do Barracão Cultural atividades relacionadas à cultura preta. Resumindo, e fui chamado para ir para o Céu das Artes, onde eu já desenvolvi algumas atividades, mas aí com a responsabilidade na época de ser, entre aspas, o coordenador de lá. A gente está no coração da quebrada, literalmente. E as pessoas tinham um preconceito enorme. A gente sabe que muita gente tinha medo de ir para lá, era um espaço fantástico, mas que não tinha literalmente nem nome, as pessoas chamavam de obra. E a gente não fez nenhuma mágica, não fez nenhum milagre. A gente só trouxe a comunidade para dentro do espaço e deixamos bem explícito que aquilo pertencia a eles também. Valorizamos as atividades dos artistas que estavam lá do lado, levamos o sarau de um professor que era morador dali e não tinha espaço. Fizemos, acho que 5 ou 6 encontros com ele nisso e foi muito bacana. Levamos bandas fantásticas para lá, com os hits musicais que o pessoal em torno tinha vontade de ver, de participar, e era negado. E a gente foi fazendo com que as pessoas entendessem que o que nós estávamos fazendo para lá não era para o MEL, que não era para a prefeitura, mas sim para a comunidade, e se tornou uma referência. Nós demos ouvidos às pessoas que estavam ansiosas para poder desenvolver. Fechamos parcerias com muita gente boa, muita gente, e agradeço a todos os educadores que passaram por lá. E o resultado foi esse. Eu lembro desse seu processo com o Céu das Artes, com o Barracão Cultural. Quando você saiu do Barracão e foi direto para o Céu das Artes, você teve que começar do zero. Então, foi um desafio enorme. E quando eu fui lá, depois de tudo isso, para a gente gravar o Papo de Preto para Preto, eu já vi essa mudança acontecer lá dentro. Mas o trabalho que você fez lá e que você faz como resistência, porque para mim, Melk, quando alguém fala Melk, a figura Melk, na minha cabeça vem resistência, 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 porque a gente sabe da sua história de vida, a gente sabe o quanto você é batalhador e o quanto você merece estar aí onde você está hoje. E eu falo isso como tua amiga, porque eu tive o prazer de te conhecer na cultura e virar tua amiga, além de uma profissional de trabalho. E eu estou muito feliz por te entrevistar hoje e por ter criado esse laço de amizade na cultura, que foi um berço para mim sensacional. Foi uma das melhores experiências que eu tive como formanda. Enfim, a bagagem cultural, dinheiro nenhum paga. Muito pelo contrário. Então é isso, Melk. Obrigada pela entrevista, obrigada pela troca de ideias e pelo conhecimento que cada vez que eu te encontro, eu adquiro mais e levo isso para a minha vida de profissional e pessoa. E eu acredito numa sociedade melhor. Então, a minha pergunta: você acredita numa sociedade melhor e mais humana? Estou emocionado com as suas palavras. Você sabe que, além de amigos, eu sou seu fã de carteirinha. E a primeira vez que eu conversei com você foi na Biblioteca Infantil, numa apresentação, acho que era do Carnaval de 2017. E para mim, aquele dia a gente conversou como se a gente, falando de skate, falando de música e tal, 2 maloqueiros no meio dos boys.
Isso para mim foi muito bacana, a identificação foi de imediato. Então, assim, máximo respeito e orgulho de ti, de coração mesmo. Sobre a questão de acreditar em algo melhor, acredito sim, porque deixar de sonhar, você deixa de viver. Então, para mim é essencial acreditar na possibilidade. Acredito que tudo é um processo, tudo é um ciclo, e a gente está vivendo um fim de um ciclo ruim para um novo recomeço. Não sei quanto tempo demora para esse recomeço, mas acredito que a gente, depois de todas as experiências desagradáveis que estamos tendo agora, a gente vai conseguir evoluir um pouco mais. A voz fica até um pouco afônica, porque é muito triste o que nós estamos vivenciando em todos os aspectos. Todos os aspectos. As pessoas deixaram de amar as pessoas. E o dinheiro, os objetos se tornaram muito mais importantes, né? Eu sei que sempre a questão do você vale o que tem sempre foi real, mas hoje muito mais, né? Então, fico feliz em saber que existem pessoas no mundo como você que acreditam, que fazem a diferença. Bom, estamos finalizando mais um programa Proseando através da Rádio e TV Votorantim. Espero que você que está em casa assistindo tenham gostado. Para entrar em contato com a gente é bem simples. Basta entrar no Facebook ou no Instagram da Rádio Votorantim, tá bom? A gente se vê no próximo programa. Até logo!